Na Parashá da semana passada, nós vimos uma descrição do lado pior do povo de Israel. Quando Moshe estava ausente, eles fizeram um bezerro de ouro e se prostraram dizendo: esse é o Deus que nos tirou da terra do Egito. E assim fizeram aquela atitude totalmente contrária à vontade do Eterno, ofendendo o Eterno, fazendo com que Moshe tomasse atitudes drásticas. Ele acabou quebrando a tábua que o Eterno tinha dado. Depois precisou até mesmo orientar os levitas a matar aquelas pessoas que haviam feito uma tremenda aberração. Então nós vimos ali o pior lado do povo de Israel, quando ele se afasta da presença do Eterno. Já na Parashá de hoje, nós estamos vendo exatamente o oposto, o melhor lado do povo de Israel, quando eles, sendo instruídos por Moshe, eles foram orientados a fazerem os objetos que seriam utilizados no tabernáculo e posteriormente seriam levados até mesmo para o templo, objetos que iriam durar muitas gerações. Esses objetos eram todos importantes, todos eles com significados bastante específicos e que trariam para o povo de Israel uma instrução muito adequada a respeito da natureza do nosso Deus e a demonstração do interesse pessoal de cada um em servir ao Eterno. E naquele momento, depois de ter dado instruções de tudo que tinha que ser feito, dos materiais que tinham que ser utilizados, então no projeto havia madeiras especiais que deveriam ser utilizadas em vários objetos, uma grande quantidade de ouro deveria ser utilizado para revestir muitos objetos, e alguns que deveriam ser feitos até mesmo de ouro puro. Outros objetos deveriam ser feitos de prata, alguns utensílios. Algumas estruturas, até mesmo o altar, seriam feitas de bronze. Tudo aquilo estava dada orientação para Moshe. Porém, nós sabemos que Moshe não tinha esse material com ele. Ele não levou isso, várias carroças transportando esse material do Egito. Mas o Eterno proveu tudo isso entre o povo que saiu do Egito. E nesse contexto, a palavra clara que foi dita de Moshe para o povo de Israel foi, conforme a orientação do Eterno, que aqueles que fossem movidos de boa vontade em querer contribuir para a construção do tabernáculo, então deveriam fazer isto. As contribuições seriam não apenas com aquela matéria-prima que eles precisariam utilizar, com a madeira, com o ouro, a prata, o bronze, com os tecidos de linho fino, com o tecido de couros, peles tingidas e tantas outras coisas que faziam parte daquilo. E aquelas pessoas começaram a se movimentar. Mas por quê? Porque eles se movimentaram em dar aquilo que era precioso para eles. Lembrando que eles eram escravos há muito tempo. E como escravos tinham pouquíssimas coisas. E agora saíram do Egito carregando grandes riquezas. E na hora em que eles foram, foi dada a oportunidade para eles, eles foram convidados a participar daquilo, então eles fizeram com liberalidade. E eles começaram a levar essas coisas. Aqueles que tinham habilidades artísticas para trabalhar tudo aquilo, tinha que ser do melhor. O Eterno até mesmo capacitou já um artesão que já tinha conhecimento, já conhecia técnicas. Além do conhecimento e a sua habilidade como artista, ainda o Eterno, através do Espírito de Deus, deu-lhe uma habilidade ainda mais detalhada. Ele chamou principalmente 2 pessoas, e esses 2 ainda iriam ensinar outras pessoas que quisessem atuar nisto. Precisava de tecelões, bordadores, pessoas que pudessem trabalhar de ourives, outros até mesmo para trabalhar pedras preciosas. Elas deveriam ser lapidadas, deveriam ser gravadas. Haveria gravação de palavras nessas pedras. Tudo isso uma técnica muito especializada, que não é qualquer pessoa que saberia fazer.
mas o Eterno estava se dispondo a capacitar todo mundo que desejasse contribuir para isto. E o que aconteceu foi justamente o que nós vemos na descrição, que as pessoas realmente se motivaram, porque aquilo que estava para ser feito tinha algumas características. Primeiro, foi uma solicitação do Deus que os tinha tirado do Egito, do Deus que demonstrou o seu poder, levando grandes catástrofes para que finalmente Faraó pudesse libertá-los, e livrá-los também da morte, e dando livramento, abrindo o mar para que eles passassem a pés enxutos, e mostrou tantas coisas que eles começaram a saber o Deus que Moshe se relaciona, esse Deus que fala com Moshe, isso que Moshe nos ensina a respeito dele é importante. E eles foram motivados a contribuir e dar a sua parcela de contribuição, tanto no como diz respeito com as coisas materiais, até mesmo com as suas habilidades. Então, não ficou tudo aquilo que tinha que ser feito nas mãos de apenas 2 pessoas, mas várias pessoas orientadas por eles puderam fazer os objetos que quisera podermos ver hoje, porque nada daquilo hoje em dia existe. Sem dúvida nenhuma seriam coisas muito desejadas por colecionadores, por museus. Sem dúvida nenhuma seria alguma coisa muito famosa hoje em dia. Bem, nós não podemos ver, mas o que está escrito diz que foi feito desta maneira, porque havia um propósito. E o importante é o que levou aquelas pessoas a se disporem a tanto. Mais do que simplesmente ter um templo, mais do que simplesmente ter os objetos, era a disposição de fazer a vontade de Deus. Isso que os levou a doarem as suas riquezas, a doarem as suas habilidades. Grande quantidade de trabalho tinha que começar a fazer ali. Com tudo aquilo que o Eterno tinha mandado fazer, eram coisas grandes, trabalhosas, e eles iniciaram as atividades. E ninguém ali cobrava hora extra, ninguém pedia salário nenhum. Todos doavam para o Senhor, para aquilo que, acima de tudo, seria importante para eles. Aquilo que estava sendo feito era muito necessário para que o povo de Israel se identificasse como povo de Israel, como um povo que conhecia o Deus Criador de todas as coisas, que serviam fielmente ao seu Deus e que ali encontravam o que era mais importante, um relacionamento pessoal com o seu Deus, porque ali haveriam serviços que seriam realizados pelos Kohanim, pelos sacerdotes, que deveriam fazer coisas importantes, que não era simplesmente celebrar as cerimônias, não era simplesmente levar palavras de ânimo bonitas, não deveriam fazer só isso. Eles de fato fariam coisas que acertariam a vida das pessoas no seu relacionamento com o seu Criador. Eles iriam fazer atividades que iam muito além do que meras cerimônias. Eles iriam, autorizados pelo Eterno, sacrificar animais que seriam o pagamento pelas transgressões. Ou seja, as pessoas poderiam se acertar com Deus diante de suas falhas. As pessoas iriam conhecer a respeito do seu Criador. Era um local que iria fazer o mais importante para o povo de Israel. O que Deus escolheu? Por que Deus formou esse povo? Com que propósito? Já haviam tantas nações no mundo. Existiam tantas nações espalhadas por todas as partes, que poderiam fazer alguma coisa, é verdade, mas Deus resolveu formar aquela nação através de Abraão. E para quê? Para mostrar ao mundo quem ele era e o que ele deseja fazer com todas as pessoas. E nesse contexto é que nós vimos a importância da construção daquele tabernáculo. Aquele tabernáculo tinha um significado muito grande. Não era para ser simplesmente o símbolo do povo de Israel. Hoje em dia se associa, principalmente dos objetos que nós sabemos que existiram ali no tabernáculo, quando se fala do povo hebreu, se identifica, geralmente nós temos um símbolo muito conhecido, que é a menorá, aquele castiçal.
Ele era apenas um dos objetos que estavam no templo. E porque ele é o principal símbolo que relaciona ao povo de Israel. Toda vez que vemos uma menorá, sabemos a sua origem. Sabemos que ela não está relacionada a nenhuma outra religião, a nenhum outro povo. Está relacionada ao povo hebreu, que recebeu a instrução, inclusive, de fazer a original que ficava lá no tabernáculo. Então nós vemos as coisas importantes que estavam associadas, que caracterizavam o povo de Israel. O tabernáculo. Mas o tabernáculo sozinho também não era tão importante, se não houvesse o ofício que ligava o Deus de Israel ao seu povo. Se não houvesse algo que motivasse aquilo que era o mais importante. Nós sabemos que das coisas que o nosso Deus desejou em todos os tempos, mais do que construção de templos, porque na realidade o próprio Deus disse isso, que Deus não habita em templos feitos pelas mãos dos homens. Se Deus não habita em templos feitos pelas mãos dos homens, então por que foi dada ordem para construir o tabernáculo? Parece uma contradição, mas não. Na realidade, aquele templo servia como um meio para que as pessoas pudessem realmente aprender as coisas. Precisava haver uma centralização. Precisava haver um local onde as pessoas pudessem aprender. Porque se não fosse assim, ficaria difícil reunir as pessoas. Eles estavam agora numa condição até favorável. Era um povo não tão grande, estavam no deserto, eles faziam acampamentos organizados, então tinha um ponto focal, mas haveria uma época em que eles teriam um território muito grande. Haveria uma época em que eles iriam ocupar a terra que o Eterno prometeu para eles, e teriam várias cidades, várias regiões, várias povoações, em que o povo estaria espalhado. Então havia necessidade de haver um local onde eles pudessem aprender alguma coisa, geração após geração. O povo de Israel não ficou restrito a talvez aqueles aproximadamente 3 milhões de pessoas que saíram do Egito. Nós sabemos que o povo de Israel seria, conforme a palavra dada a Abraão, seriam como a areia da praia, como as estrelas do céu, seriam incontáveis. Será que é possível realmente contarmos quantos judeus já existiram e quantos existem hoje? Sem dúvida fica um trabalho difícil. Até hoje é difícil. Existe um número oficial que não reflete a realidade, porque há muito mais do que levar em consideração. Mas o que de fato tudo isso nos traduz? Nos traduz uma coisa: aquilo tudo foi importante para o povo de Israel se manter como uma unidade, como uma identidade, para que o mundo inteiro soubesse que em Israel existe um Deus que faz coisas que nenhum outro Deus faz. Por quê? Porque só Ele é Deus. Os que se dizem Deus não são deuses. Então, Deus fez questão de se revelar através do povo de Israel, e mais do que simplesmente através do povo, através do serviço do tabernáculo, do serviço do templo, das escrituras que foram preservadas, das instruções que foram dadas, e para que finalmente se cumprisse o propósito eterno, que era finalmente a vinda do Mashiach. Tudo aquilo apontando para esse evento. Tudo aquilo que foi feito desde os tempos antigos, desde a época de Moshe, focalizava a vinda do Mashiach. A vinda do Mashiach veio mais do que simplesmente para ser um fato histórico, fazer alguma coisa marcante e pontual, mas veio para ser o evento mais importante da história da humanidade. Talvez se vamos perguntar para algum historiador, qual foi o evento mais importante da humanidade? Essa resposta para pessoas que não conhecem o Eterno seria muito difícil. Cada um diria uma coisa. Cada um iria dizer alguma coisa. Cada um dentro da sua ótica, valorizando algum aspecto. Poderia dizer desde aspectos da filosofia, da ciência, das descobertas, da engenharia. Cada um falaria alguma coisa. Mas sem dúvida nenhuma, de tudo que já aconteceu na história da humanidade, nada foi mais importante do que a vinda do Mashiach,
porque nisso se concentra tudo o que foi dito desde o princípio da criação e que valorizado será até o fim dos tempos. Não há nada mais importante. Nem mesmo o fato de nós sabemos que Deus criou todas as coisas, porque isso é um evento que nós não participamos. Nós existimos porque Deus nos fez. Mas haverá um momento em que cada um tem a oportunidade de se relacionar com o seu Deus. O propósito da criação da humanidade está focado no relacionamento. Então, tudo aquilo que o Eterno demonstrou através dessas instruções, de todas essas coisas que aconteceram, esses eventos que nós lemos continuamente nas leituras das Parashot, isso mostra que Deus deseja se relacionar conosco. O Eterno quer falar conosco. Ele quer que nós realmente tenhamos com Ele um relacionamento. Naquele instante, o povo de Israel entendeu. Eles não iam dar o seu ouro, sua prata, o seu bronze, os seus tecidos para Moshe. Se fosse para Moshe, provavelmente eles não iriam dar nada. Nem sempre eles foram amiguinhos, muito amiguinhos de Moshe. Muitas vezes reclamaram, muitas vezes afrontaram, mas, como diz, isso é para o seu Deus, aquilo os motivou de maneira especial. E isso mesma coisa, mesma função, mesma finalidade que nós temos de saber que o nosso Deus também quer de nós a mesma coisa. Quer de nós estarmos despojados para servi-lo. Já comentei uma vez e acho que é importante. Será que podemos dizer que todos os hebreus contribuíram abertamente? Possivelmente não. E não foi lido, mas faz parte da leitura desta Parashá. Está escrito lá também que houve um momento em que os artesãos chegaram a dizer do material necessário para fazer aquilo, tudo que já estava planejado, já tem até mais do que o necessário. Foi dada uma ordem proibindo as pessoas de contribuírem com mais. Ninguém mais traga ouro, ninguém mais traga prata, nem bronze, nem tecido, nem nada, porque já tem mais do que precisa. Tiveram que ser proibidos de contribuir. E os que queriam contribuir e não contribuíram? Bem, o Eterno conhece o coração deles. Mas será que existiram alguns que simplesmente não se interessaram? Com certeza. Eram seres humanos. Existem pessoas que são egoístas, que são interessadas nos bens. Então, sem dúvida nenhuma, algumas pessoas lá, ou muitas pessoas, nem sequer iriam dar coisa nenhuma. Isto é meu, eu ganhei lá, eu estou carregando, eu não vou dar para ninguém, sem dúvida, porque tem pessoas assim até hoje. Mas, sem dúvida nenhuma, nós sabemos que o nosso Deus conhece a vida de cada pessoa. Ele conhece cada pessoa individualmente, detalhadamente, muito mais profundamente do que nós mesmos nos conhecemos. E ainda hoje, o Eterno se agrada daqueles que voluntariamente se dão a Ele. Tudo aquilo que Deus quer que nós façamos, e nós o fazemos, e o fazemos sem pressão, sem nenhum constrangimento, e fazemos porque queremos servir ao nosso Deus, e isso Ele se agrada. Isso realmente faz com que Ele sinta prazer, e Ele vai abençoar, sem dúvida, porque nós gostamos de agradar as pessoas que nos agradam. Nós temos um relacionamento bom com amigos, com aquelas pessoas chegadas. Como diz o texto bíblico, amigos mais chegados que irmãos. Talvez aqui alguém conheça parentes que não se entendem, tem parentes que são até inimigos, mas você pode ter amigos muito mais chegados do que irmãos. Então nosso Deus tem prazer de estar chegado como pessoas íntimas. Então quando nós pensarmos que vamos fazer alguma coisa para o nosso Deus, aquele que realmente quer agradar a Deus, o faça liberalmente. Quais são as suas habilidades? Eu tenho tão poucas habilidades.
mas aquilo que nós colocamos ao serviço do nosso Deus, Ele vai capacitar como capacitou aquelas pessoas no deserto. Vai capacitar para fazer da melhor maneira. Só precisa de uma coisa: disponha-se. Muitas pessoas acham que, não, se eu contribuir com dinheiro está bom. Tudo bem. Muitas coisas seriam necessárias nós contribuirmos com dinheiro. Mas será que é só isso? Será que Bezaleel, que foi capacitado para aquilo, será que ele só foi dar a mão de obra, ou será que ele também não deu alguma contribuição? Mas, mais importante do que dinheiro, porque nós não compramos o favor de Deus com dinheiro, Ele quer as nossas vidas. Ele quer que nós nos coloquemos à sua disposição. Se fosse assim, o Eterno só iria chamar pessoas ricas. Mas nós sabemos que o Eterno chamou pessoas de todas as classes. Os seguidores de Yeshua tem pessoas mais bem de vida e tem pessoas com menos recursos. E isso continua sendo até hoje. Diante de Deus não interessa a nossa condição social, interessa o quanto uma pessoa está disposta a se dar a Ele. Porque no dia que Yeshua vier, falta pouco para isso, e nós ouvirmos um toque do shofar acima das nuvens, e nós formos levados no arrebatamento para com Ele, pode ter certeza, irão pessoas de todas as raças, tribos, línguas e nações, e pessoas das mais variadas posições sociais, desde pessoas das mais simples às pessoas mais cheias de poder e capacidade. E tudo isso vai fazer parte de um único povo, o povo daqueles que se dispõem a entregar a sua vida nas mãos do Eterno, que fazem o que Ele quer que seja feito e o faz por amor e não por obrigação. Então nós vemos como as pessoas diante de Moshe contribuíram voluntariamente. Assim cada um de nós deve agir. Nós só podemos dizer que cada um fará com o seu coração. O próprio Eterno não obriga ninguém a fazer nada, mas aqueles que fazem voluntariamente, Ele vai valorizar. Então, acima de tudo, o que é mais importante? O mais importante é sermos recebidos um dia. Ao chegarmos à presença do nosso Deus e ouvirmos uma frase: sejam bem-vindos, benditos do meu Pai. Isso é algo que realmente é importante para nós. Que sejamos movidos a entregar nossas vidas na mão do nosso Deus, porque isso será o melhor para nós. Que cada um seja realmente tocado pela palavra do Eterno, em nome de Yeshua. Amém.